Vamos que vamos, muito bom dia, acorda aí meu filho, porque hoje é dia de Copa, ou melhor dizendo, é noite de Copa Sul-Americana, é jogo decisivo no Maracanã, Fluminense e Once Caldas, confronto direto, valendo vaga nas oitavas de final. Para isso o Flu precisa apenas de uma vitória, se perder ou empatar, vai ter que disputar um playoff contra um time que está vindo da Libertadores. Eu vou te explicar tudo isso detalhadamente a partir de agora, além da provável escalação, as informações do Fluminense, tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado sobre o Fluminense e Once Caldas a partir de agora. Bora de pré-jogo! Bom, para a gente começar, como sabemos, só a vitória interessa ao Fluminense para garantir essa vaga nas oitavas de final. Empate, derrota, tudo isso joga o Fluminense para os playoffs, coisa que a gente evidentemente não quer, até porque o Fluminense tem um time melhor que todos os seus adversários neste grupo. Então, apesar de ter adotado uma estratégia de poupar o time, poupar titulares em algumas partidas nesta fase de grupos, o Fluminense ainda assim segue com uma responsabilidade maior de terminar liderando, né? Porque tem um time muito melhor que o União Espanhola, muito melhor que o San José, nem se fala, e o Once Caldas de fato é uma equipe um pouco mais qualificada, que tende a oferecer mais resistência hoje no Maracanã, mas vale ressaltar, vale lembrar que o Fluminense ganhou na Colômbia, na altitude, e meio que sem treinador. O Marcão estava ali de auxiliar após a saída do Mano Menezes. Isso mostra que o Fluminense tem mais qualidade, tem mais time. E jogando em casa, o Fluminense tem sim essa responsabilidade de terminar na liderança desse grupo e, portanto, avançar para as oitavas de final, o que significa também não só confirmar um favoritismo nesse grupo, mas evitar confrontos eliminatórios, decisivos, né? Porque quando você pensa em calendário, que é algo muito debatido, esse calendário apertado do futebol brasileiro, você já está eliminando ali jogos que geram desgaste, né? Pensando lá na frente. Então eu espero que o time hoje entre em campo vibrando, assim como entrou no clássico diante do Vasco, encarando esse jogo como um jogo decisivo. A gente tem duas partidas até a parada para o Mundial de Clubes, né? O jogo de hoje e o jogo contra o Inter no final de semana lá no Beira-Rio. Então dá um gás nesses dois jogos para a gente realmente ir para o Mundial com a cabeça leve, focado apenas no que o Fluminense vai poder desempenhar lá nos Estados Unidos. E essa classificação direta para as oitavas de final, sem dúvida alguma, vai ter um peso importante nesse sentido. E por que eu estou batendo nessa tecla de entrar focado, de encarar o jogo como uma decisão? Porque a gente viu ontem, futebol é complicado. O Flamengo quase conseguiu ser eliminado da Libertadores por um time fraquíssimo, ou melhor, por não conseguir vencer um time fraquíssimo que é o Deportivo Táchira. E outras equipes estão sofrendo nesse sentido. Aliás, saudade daqueles tempos em que o Flamengo certamente teria levado aquele golzinho no final ali e teria sido algo realmente maravilhoso. Mas enfim, se o pior acontecer, a gente espera que realmente isso não ocorra. Mas se o pior acontecer e o Fluminense não conseguir vencer o Once Caldas, qual cenário a gente tem? Estou aproveitando esse post aqui que o Gabriel colocou lá no Twitter, explicando aqui a situação. O importante é daqui para baixo. Se o Fluminense ganhar, está classificado, beleza. Se perder ou empatar, aí vai pegar o Alianza Lima, se o Grêmio não ganhar o Luquenho. E o Grêmio vai jogar contra o Luquenho em casa. Caso o Grêmio vença o seu jogo, aí o cenário é o seguinte: o Fluminense avança entre os times que terminaram na segunda posição na Sul-Americana com a segunda melhor campanha. E aí enfrentaria o pior colocado desses três times aqui. O Bulu-Bulu, o boliviano, que vai enfrentar o Olímpia fora de casa. O Bucaramanga, que é o colombiano, que vai enfrentar o Colo-Colo fora. O Colo-Colo é o pior time do grupo, tem 2 pontos apenas. E o Bolívar, que não joga mais, aí vai depender do resultado dos outros dois, né? O Bolívar, lembrando, é o pior cenário em termos de altitude de La Paz. O Fluminense já jogou lá contra o San José. E o Bulu-Bulu também tem ali uma altitude de 2.600, 2.800 metros, mais ou menos. São essas as opções que o Fluminense tem no momento. Esse é o cenário, repito, né? Se não vencer o jogo no Maracanã hoje, o que a gente espera
que não aconteça. Então vamos à provável escalação do Fluminense para esse jogo contra o Once Caldas, sempre, claro, com a parceria aqui da KTO, e o Fluminense é amplo favorito, né? 1,47 é a odd do Fluminense, uma odd baixa, justamente por esse favoritismo, e o Once Caldas está pagando odd 6. Então 1,47 eu acho uma odd baixa para entrar na vitória do Fluminense, nesse caso. Para o Fluminense fazer 2 gols, por exemplo, tá aqui 1,58, também que não é lá essas coisas. Então a gente pode ir aqui numa vitória do Fluminense, combinar aqui uma vitória do Fluminense com escanteios. Com essa combinação, a gente já bate ali uma odd 2,12. Já é algo mais interessante, né? Eu acho que o Fluminense joga em casa, tem que buscar o resultado, tem que buscar a vitória. Eu acho que o Fluminense ter mais escanteios nesse jogo tem sentido. Então, se você concorda, vai lá. Se você discorda, tem muitas opções lá na KTO. O cardápio, como sempre, é muito farto. Tá aqui o nosso link, o nosso promo code. Só clicar aqui, criar sua conta na KTO. Se você não tem, ela vai lá rapidinho, coisa muito simples, rápida. Pô, Lessa, mas sei lá, não tô muito afim não tô à vontade, ou não tô afim. Mas, pô, se você fizer seu cadastro lá, já fortalece demais, já ajuda demais. Lembrando, é sempre a maior de 18 anos e também aposte com responsabilidade, tá? Pô, esses R$10 aqui, você vai colocar, vai te fazer falta se você perder? Então não jogue. Deixa para quando jogar, deixa para jogar quando estiver tranquilo. Vai pegar R$5 ali que não vai te fazer falta. Ah, vou aqui para dar uma emoção a mais no jogo. Não vai te fazer falta, beleza. Se for te fazer falta, não faça isso, porque não tem essa necessidade. Então é isso, vai lá, o nosso link está aqui embaixo, só clicar e se cadastrar. Muito bem, em relação a essa provável escalação, pode ter algumas mudanças. Os jogadores lesionados que estão fora, já sabemos quais são. Otávio, Cano, Canóbio e Bernal, e provavelmente, ao que tudo indica, Keno. E aí o Keno estando fora hoje de novo, aí me desculpa esse negócio de controle de carga. Para mim o Keno está lesionado. Pode ser um problema leve muscular, mas ele tem um problema. Ele tem um problema muscular. Controlar a carga, você tira de um jogo aqui, coloca no outro. Aí beleza, poupou no próximo. Agora, ficar tantos jogos fora assim, tem uma lesão. Tem uma lesão, tem uma outra situação, algo do tipo, que está impedindo ele de jogar. Isso para mim é muito claro, né? Então o Keno aparentemente vai ficar fora da lista de relacionados, mas vamos ficar atento, né? Porque pode ser aí uma surpresa, apesar de que eu não tenho visto ele, né? Vi o vídeo na Flu TV, por exemplo, não tenho visto ali o Keno. Além disso, o Renato pode continuar mexendo no time. Ontem o GE informou que existe a possibilidade do Thiago Silva começar no banco novamente, né? Justamente para ter esse controle, pensando também no Mundial de Clubes. E aí Samuel Xavier talvez fique fora novamente, jogue o Guga, Fuentes e René ali é uma dúvida. Então vou colocar na tela essa provável escalação do Fluminense, uma ideia que a gente imagina. Vou colocar esse time na tela, mas é o time que seria o time base, né? Seria o time titular. Com o Fábio, com o Samuel Xavier, na linha defensiva ali com o Thiago Silva, Freitas e Fuentes voltando. Mas o Thiago Silva, caso seja realmente poupado, vai jogar o Ignacio, joga Ignacio e Freitas, não tem muita surpresa. Na lateral direita, a mesma coisa, o Guga seguiria na vaga do Samuel Xavier, né? São dúvidas que a gente tem aí pro jogo. O meio de campo, estou imaginando o Hércules, eu acho que o Renato quer dar sequência ao Hércules mais fixado ali com o primeiro volante, e aí Paulo Henrique Ganso deve voltar à equipe. Jogaria Paulo, jogaria Hércules, Martinelli e o Ganso. Com isso o Nonato ficaria no banco. A princípio o Nonato voltando, estava suspenso no Campeonato Brasileiro, volta normalmente para esse jogo. E aí no ataque, Arias, Kevin Serna e Everaldo. Aí eu acho que não tem muita surpresa. Arias e Serna se revezando ali, esquerda e direita, mas o Arias jogando normalmente mais pela direita. Eu acho que as dúvidas são essas. É uma opção ali do Renato de principalmente ter um cuidado maior com o Thiago Silva, jogar o Guga no lugar do Samuel Xavier. O Guga fez um grande jogo contra o Vasco, então não é uma preocupação para mim. Voltar o Fuentes ou jogar o René também não é uma grande preocupação para mim. Mas essa formação no meio de campo, aí sim tem uma diferença. Faz sentido voltar com o Ganso para esse jogo? Eu acho que faz. Eu acho que faz porque o Fluminense tende a ter mais posse, tende a ter mais controle, é quem tem que tomar a iniciativa, é quem tem que ter mais volume, que vai buscar mais o gol, porque precisa vencer. O empate favorece o Once Caldas, então eu não imagino o time colombiano aqui no Rio, no Maracanã, se arriscando muito de cara. Acho que eles vão segurar ali, tentar segurar, levar para o intervalo um 0-0, jogar a pressão para cima do Fluminense, porque quanto mais o tempo for passando, mais a pressão tende a aumentar, e eles sabem disso.
Então o Ganso é o cara que pode ajudar mais nessa criação, talvez pegando no time um pouco mais, marcando em bloco médio, baixo. É o cara que pode encontrar o passe, aquele passe vertical, o passe que quebra linhas. É o que a gente espera do Ganso, né? É mais um jogo que ele pode ter a chance ali de mostrar a evolução técnica, física principalmente, né? Que é algo que ele está precisando ainda alcançar os demais após todos esses problemas que ele teve esse ano. Então acho que faz sentido, né? Entrar realmente com o Ganso nesse jogo, e acho que o Fluminense pode ter, a partir daí, mais volume. Mas é o que eu falo, não é só a entrada do Ganso que vai fazer isso, é a postura do time, né? Não deixar para resolver o jogo no final. É realmente entrar com aquela vontade, aquela volúpia que entrou contra o Vasco, para já mostrar para os caras, ó, estamos aqui para ganhar o jogo e ir para cima, e acima de tudo, aproveitar as oportunidades, ter efetividade no ataque. Num jogo como esse, se você não mata a partida, o jogo vai ficando perigoso. É um jogo, não é um jogo eliminatório, mas é um jogo decisivo, né? Valendo uma vaga direta. Então, não tem jeito. Você não mata ali, o jogo vai ficando perigoso. E o Once Caldas tem mais qualidade que o União Espanhola, tem mais qualidade que o São José, para chegar, fazer um gol e aí desestabilizar todo o ambiente. Então, ter muito foco, muita atenção nos contra-ataques, no sistema defensivo também. Vai ter que se expor em algum momento, mas não fazer isso de maneira desordenada, fazer isso de maneira organizada. O Fluminense tem condições, fez um jogo muito bom contra o Vasco, então é a chance de repetir isso e confirmar esse bom momento, né? Os últimos 4 jogos são 3 vitórias, o empate é transformar essa melhor qualidade técnica que a gente tem, transformar isso dentro de campo em oportunidades e, consequentemente, em gols. Agora, a gente vai pegar o Once Caldas numa fase melhor do que lá naquela estreia, né, na Sul-Americana. Já pegou o Once Caldas, os últimos 13 jogos, estou colocando aqui no site o gol na tela, os caras só perderam 2 partidas. Chegou a ter uma vitória, uma sequência ali de 4 vitórias consecutivas, de 5 vitórias em 6 jogos, vem de uma vitória sobre o Deportivo Cali. É um bom momento, do Once Caldas. O time está classificado para o quadrangular ali do Apertura, lá no Campeonato Colombiano, no grupo ali do Milionários, Atlético Nacional e Santa Fé. Então os caras, assim, eles estão chegando numa situação bem positiva, assim como o Fluminense também está. Vale ficar de olho, porque tende a achar, sem dúvida alguma, vai ser um jogo mais complicado do que foi contra os outros adversários, né? Contra o São José não tem muita comparação. Ter muito cuidado com esse cidadão chamado Dario Moreno. Já conhecemos ele, 39 anos, o cara tem 14 gols em 26 jogos esse ano. E aí, olhando aqui o currículo dele, cara, esse ano tem 14, 26, ano passado fez 21 gols, 20 gols em 23, 22 gols em 2022, já pegar aqui mais lá atrás, 24 para o Atlético Nacional, 29 também. É um cara que sabe fazer o gol, é um cara talentoso, só que é um cara meio maluco. Por que eu tô falando isso? Achei essa matéria aqui da ESPN, muito interessante, por sinal. Olha só isso, cara. Dario Moreno será o maior obstáculo do Fluminense na tentativa de encerrar na liderança do grupo, né, a fase de grupos na liderança. O jogador é uma rara estrela do futebol sul-americano, desconhecido no Brasil. Ele tem o maior número de gols da história do Campeonato Colombiano e já superou o Falcão Garcia no posto do maior artilheiro da história do país. Tem 363 gols, 9 a mais que o ex-jogador Falcão. Moreno sempre foi midiático, porque criou, na mesma proporção dos gols que marcou, problemas fora das 4 linhas. Sua popularidade é tão grande que a ex-mulher já deu entrevista em rede nacional falando sobre o fim do relacionamento, reconhecidamente adepto ao álcool, que ele chama de vitamina, lembrando a Luiz Chulapa, né? Dario foi dispensado de vários clubes por chegar atrasado, faltar a treinos e brigar com companheiros, técnicos e dirigentes. Por isso, suas passagens pelos 10 clubes que atuou não foram longevas. Chegou a jogar na Europa, jogou no Brasil, no Atlético Paranaense, inclusive, mas foi uma passagem muito curta ali, acho que entrou em 2 jogos. Participou daquela campanha histórica do título da Libertadores Once Caldas em cima do São Paulo, eliminando o São Paulo ali na semifinal. É um cara que realmente tem muito mais história do que eu me lembrava. Então é um atacante perigoso. O Fluminense tem que ficar de olho nesse cara, porque ele sabe fazer gol, amigo. Se der mole, ele mete gol. Esse é o Dario Moreno. Olha essa notícia aqui que o amigo Dedé Onelei, que faz parte da nossa equipe lá do Jornada, também publicou no Twitter, cara. Simplesmente o zagueiro titular, o Yerson Malagon, ele foi proibido pela polícia colombiana de embarcar para esse jogo, porque
tá devendo pensão alimentícia. Simplesmente. Ele tinha ido para os outros jogos, mas desse ele não embarcou porque tá com problemas na justiça, tá devendo pensão. Que situação, hein, meu camarada? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, vamos lá. Essa provável escalação do Once Caldas deve ter Aguirre no gol, Cuesta, Cardona, Riquet e Patinho na lateral esquerda, Garcia, Ivan Rojas e Alejandro Garcia, Barrios, Mateu Zuleta ou Zapata e o Dario Moreno. O técnico é o Hernan Dario Herrera. Pois bem, vamos então já para a gente finalizar o nosso pré-jogo com a arbitragem. Apita a partida, o trio é argentino. Dario Herrera, árbitro experiente, 40 anos. Dario Herrera apita o jogo, auxiliado pelo Christian Navarro e também pelo Pablo Gonzalez. O VAR também, o argentino Silvio Truco. Esse árbitro, como eu disse, tem 40 anos, é um árbitro bastante experiente. Esse ano, ele já apitou aqui 20 partidas, 3 na Libertadores, 11 no Campeonato Argentino, 1 na Sul-Americana. Apitou também eliminatórias da Copa, amistosos. Falando de jogos do Fluminense, já apitou 5. Vou colocar aqui na tela para vocês o site Ogol. Aliás, o site Ogol não, o flusão.info. O último foi a derrota para o Grêmio ano passado, na Libertadores, né? Mas antes já tinha apitado a vitória sobre o Cerro Porteño. Ao todo são 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E olha só o jogo que ele apitou aqui, 2-2 com o Inter no Maracanã, aquele jogo, um dos jogos históricos da Libertadores de 2023. Então, que o árbitro Dario Herrera, possa fazer uma boa arbitragem. Transmissão da Paramount Plus para esse jogo. Então, você pode assistir por lá e, claro, deixar o áudio na nossa transmissão Jornada Caetel 1902 a partir das 7h30 da noite, ao vivo, direto do Maracanã, com toda a cobertura dentro e fora do estádio, do jeito que vocês já estão acostumados. Nos vemos mais tarde, se Deus quiser, com essa vitória e com essa vaga como primeiro colocado do grupo. Valeu, tamo junto!